Olá pessoal que acompanha o canal Debater para Saber. No vídeo de hoje, vamos falar sobre abuso sexual. Você deve estar se perguntando por que falar desse tema. Esse assunto sempre gera muitos debates em todos os ambientes da sociedade e é algo que precisa ser discutido constantemente. Seja na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, em todos os ambientes da sociedade, isso deve ser discutido. E para falar mais sobre esse tema, tirar algumas dúvidas, convidamos a professora e psicóloga Gislaine Genaro. A entrevista dela está dividida em duas partes. A primeira, você vai saber o que é abuso, qual a diferença entre abuso e assédio, porque existe uma grande diferença. Você vai saber também o que leva, quais características tem uma pessoa que abusa e o que leva ela a cometer isso. Na segunda parte do vídeo, você vai saber os sintomas que uma criança que sofre abuso apresenta e qual a importância, o acompanhamento dos pais em relação ao mesmo. Acompanhe aí a entrevista. O abuso sexual é uma violência, em primeiro lugar. A gente precisa entender que é uma violência contra a criança e contra o adolescente. A gente muito se fala e até a gente se choca com essa questão do abuso sexual infantil, do abuso sexual contra o menor. Então, é qualquer ato de violência sem o consentimento dessa criança, mas também não só isso, às vezes até a criança ou adolescente acaba permitindo e aí a gente, acaba se confundindo e falando, não, mas foi com a concessão. Mas se é menor, a gente precisa entender que ainda não tem essa capacidade de escolha, de julgamento crítico, de entender muito o certo e o errado. Então isso é um crime, é horrível. O assédio, a gente fala, o assédio moral, o assédio é contra um adulto num ambiente de trabalho ou até num transporte público, quando você assedia o outro com palavras ou até mesmo com gestos. Aí o abuso já é trazido, que a gente falou, abuso sexual infantil. Ele já é trazido ali na infância, na adolescência, como eu falei anteriormente, a pessoa não tem a noção daquilo. Então é um crime. Importante também a gente trazer que muitos pais, ou até pessoas sem muita informação, dizem, mas só foi passado a mão. Não, mas ele só falou palavras obscenas. Isso já é configurado um abuso infantil, isso já é considerado crime. Não precisa ter o ato em si, o ato carnal, que aí se configura no estupro, já sendo, passando a mão ou falando, tudo isso já é considerado abuso em si. A gente fala muito, é muito discutido isso, é uma doença, dentro do DSM que a gente classifica, é considerado uma parafilia, então é sim um transtorno. O que leva? Muito se comenta, ou até em estudos, de que a pessoa que comete um abuso, ela também já sofreu o abuso. Então é um ciclo, um ciclo, a gente sempre fala, o ciclo da violência. Então o ciclo da violência, ele vai sendo transmitido, vai sendo passado, e dentro do caso dos abusadores a gente vê muito isso. Ele também presenciou. Uma outra questão importante é que aí a gente fala, tá, mas como é que se trabalha isso? De repente essa pessoa viveu essa violência, ela até tem a vontade, ela tem o desejo por crianças, mas não necessariamente ela vai cometer o crime. Ela tem esse desejo, ela busca ajuda e daí ela procura curar essa questão, para não dar sequência, uma vez que ela sabe o quão mal ela vai estar fazendo para o outro. Então tem alguns que a gente fala, são os pedófilos, que eles têm a vontade, mas não executa. E tem aqueles que têm a vontade, o desejo pela criança e ele vai e executa. Ele vai na prática e faz.